Então, a arbitragem é um método alternativo de resolução de conflitos, em geral, e a gente vê várias vantagens que são aplicáveis e por isso que a arbitragem cresceu tanto no Brasil, nos últimos anos, né. Eu diria, assim, que nós temos 4 pontos principais, que fazem valer a pena escolher a arbitragem como a jurisdição para resolver disputas, especialmente entre empresas, né, ou entre empresários. Então, primeiro a gente vê a especialidade dos árbitros. Então, é muito bom as partes poderem participar da escolha de quem vai julgar aquela demanda. Segunda, que eu diria, é a celeridade. Então, a agilidade na resolução da demanda. Então, hoje a gente tem uma crise no judiciário brasileiro que você pode demorar potencialmente décadas para resolver a sua disputa. Especialmente em disputas empresariais, obviamente isso não é adequado. Se você está falando numa disputa societária, com sócios brigando sob o controle de uma empresa que fica no judiciário por 10, 15, 20 anos, isso potencialmente é uma pena de morte para a empresa, porque uma empresa tem muita dificuldade para ir bem quando seus sócios estão brigando. A terceira, talvez eu diria que seja a flexibilidade do procedimento. Então, a gente tem basicamente dois momentos em que essa flexibilidade do procedimento se materializa. Primeiro, muito antes do conflito nascer. Então, quando você está negociando o contrato em si, você vai colocar a cláusula de arbitragem ao invés de uma cláusula de eleição de foro judicial, você já vai poder livremente negociar várias regras de como vai ser essa arbitragem se surgir uma demanda. Então você vai poder escolher se o tribunal vai ser de um árbitro ou de 3 árbitros, você vai poder escolher as regras de reembolso e pagamento das custas do procedimento, você vai poder escolher se vai se aplicar ônus de sucumbência ou não, você vai poder escolher quais são as hipóteses que você vai poder continuar indo para o judiciário, apesar de ter uma cláusula de arbitragem. Então, em resumo, você tem uma liberdade de contratar como que vai ser esse procedimento arbitral se surgir uma demanda. E talvez a quarta e principal também vantagem da arbitragem é o sigilo, que é algo que não necessariamente, na época que está se negociando o contrato e escolhendo qual que vai ser a jurisdição aplicável, as partes talvez não se preocupam tanto com isso, mas deveriam se preocupar. Ainda mais quando a gente está falando de empresas de médio e grande porte, que é o perfil normal das empresas que escolhem a arbitragem como o método de resolução de conflitos, o sigilo é muito importante. A nossa parceria, na verdade, começou com atuações em casos pontuais, que os know-hows que a gente tinha de cada uma das casas eram complementares, tanto de área de atuação quanto de escopo geográfico. Logo, quando a gente começou a trabalhar junto nesses casos específicos, a gente percebeu que a gente tinha um alinhamento de missão e de propósitos muito significativo. Então, tanto nós do BVZ quanto o pessoal do STG, é muito claro que o que a gente apresenta para o mercado e oferece para o mercado é uma advocacia de excelência técnica, com sócios muito na linha de frente de todos os negócios, a gente sendo parceiros de verdade dos clientes, e vindo trabalhar com energia, com uma visão de negócios, com um propósito de resolver o problema do cliente. E não prestar aquela assessoria jurídica padrão que está só acostumada a ser reativa e não propositiva, como o BVZ e o STG são e se propõem a ser para o mercado. Mas sempre com essa mentalidade muito pró-negócio, pró-resolução de conflitos, a gente percebeu que se a gente estreitasse os laços, a gente conseguiria oferecer para o mercado algo que a gente individualmente não conseguiria.